Nesses anos todos em que eu estudo o pensamento social brasileiro, uma constatação que é possível fazer é a de que as trabalhadoras domésticas sempre estiveram presentes em toda a literatura acerca do pensamento social brasileiro. Elas sempre ocuparam um papel central na compreensão, na interpretação do Brasil. E quero lembrar que o pensamento social brasileiro ele se debruça sobre vários aspectos do nosso país. Alguns desses aspectos, falar sobre a estrutura econômica do país, como é que o país ele se desenvolveu economicamente e como ele se singulariza do ponto de vista da sua relação com outros países do mundo, ou seja, como é que o Brasil se insere no capitalismo. Então, vejam, para entender o capitalismo tal como ele se apresenta no Brasil, é fundamental que se entenda o papel das trabalhadoras domésticas na configuração da economia brasileira e também na inserção do Brasil no capitalismo mundial, global. Outro aspecto também são as instituições políticas, as relações de poder. Então vejam que as grandes interpretações sobre o Brasil, elas trazem isso. Dando um exemplo para você, eu já dei esse exemplo para vocês, eu já dei esse exemplo em uma outra ocasião em que estivemos aqui, basta ler as obras principais daquele que talvez inaugura essa tradição, pelo menos com mais força, que é Gilberto Freire. Ou seja, as obras de Gilberto Freire elas são obras que tratam justamente sobre o que ele chama de antagonismos equilibrados, ou seja, de um Brasil que ao mesmo tempo quer se modernizar, economicamente se industrializar e, portanto, precisa ter um trabalho regulado a partir da letra fria da lei, da impessoalidade da norma, e um Brasil que, para ser Brasil, precisa também se aferrar e se apegar às tradições. Lê-se as tradições, são as tradições que fazem com que o Brasil continue sendo um país em que o trabalho é explorado não a partir dos instrumentos da modernidade, mas um Brasil que explora as trabalhadoras, os trabalhadores negros e negras, que um Brasil que não confere direitos, que não cuida, que não dá assistência social, ou seja, veja que o Brasil, portanto, ele foi concebido como um país rachado, um país que ao mesmo tempo é moderno, tem uma legislação trabalhista que coloca o Brasil nos trilhos da modernidade, do outro lado, um Brasil que precisa, segundo alguns autores, permanecer apegado a tradições que remontam à servidão. Portanto, é fundamental que, para que nós possamos entender a dinâmica de formação do nosso país, ministro, nós possamos entender também o papel crucial do cuidado, porque nós temos um Brasil que constitui um Estado que não cuida das pessoas. Então, quem cuidou das pessoas foram as trabalhadoras domésticas. Quem cuidou dos brasileiros, e mesmo dos brasileiros mais ricos, aqueles que tinham mais condição, foram as trabalhadoras domésticas. Então, veja, diante de um Estado omisso, que não cuida, quem cuidou de nós brasileiros foram as trabalhadoras domésticas. Às vezes não cuidando da sua própria família, na maioria das vezes, mas cuidando da família alheia. Então é importantíssimo, senhoras e senhores, nós sabemos que nós não estamos discutindo aqui simplesmente uma política de afeto, não estamos discutindo aqui uma política apenas de reconhecimento. Nós estamos discutindo aqui uma questão fundamental para se entender a formação do nosso país e também entender as particularidades da economia brasileira. E mais, eu quero colocar aqui também uma dimensão em relação ao futuro. Se nós queremos ser um país diferente, se nós queremos avançar enquanto país, se nós queremos proteger o nosso povo diante da crise que o mundo se encontra hoje, nós precisamos, portanto, reverter esse movimento histórico que faz com que o Brasil seja meio moderno e meio tradicional, um país aferrado a tradições de servidão. Então, esse momento, ministro, eu considero como sendo um grande momento de virada. E tem que ser um momento de virada. Ele pode ser, vai depender de nós. E, portanto, nós precisamos mudar essa tradição. Por isso que eu entendo que essa política nacional de cuidados, que nascerá a partir do trabalho desse grupo, desse GT, é algo que vai falar da dimensão do cuidado, como eu já disse, não na dimensão do afeto, que é justamente onde se quer jogar as mulheres, onde se quer jogar especialmente as mulheres negras, as trabalhadoras domésticas. Ou seja, é como se fosse um lugar natural das mulheres cuidar das pessoas. Nós não estamos falando disso, estamos falando agora de outra coisa. Nós estamos falando agora de instituir uma política nacional de cuidado. Ou seja, nós estamos querendo colocar aqui a questão do trabalho doméstico como parte fundamental do funcionamento da economia brasileira. E como parte também integrante de um país que se quer democrático.
Então é nesse sentido que as coisas estão sendo tratadas. Eu quero lembrar aqui, senhoras e senhores, que o racismo e o sexismo são partes fundamentais do funcionamento da economia e do capitalismo. Isso é muito importante que nós lembremos disso, porque justamente coloca as mulheres, trabalhadoras domésticas, em especial, nesse lugar de afeto, enfim, onde seria quase um lugar natural, e aí você pode pagar os mais baixos salários, explorar, não dar direitos trabalhistas, e é justamente este movimento para reverter. Então, vejam, todo o reconhecimento, todo o respeito, mas agora que a gente está falando aqui de conferir direitos, estamos falando aqui de economia política, e esse é o ponto. Se nós não integrarmos as trabalhadoras domésticas no campo da economia política e não nos diferenciarmos como país, porque se nós somos diferenciados e singularizados pela maneira que nós tratamos as trabalhadoras domésticas, agora nós queremos diferenciar como país e caminhar em direção a um novo lugar, tratando essas trabalhadoras de uma outra maneira, de uma maneira especial. E quando eu falo de especial, quer dizer, integrando essas pessoas no campo da economia política e dos grandes debates econômicos do Brasil e do chamado desenvolvimento. Não haverá desenvolvimento para um país que trata suas trabalhadoras domésticas como o Brasil tem tratado. Então, esse é um ponto que nós precisamos insistir com muita força. Trabalhadoras domésticas fazem parte de todo e qualquer projeto de desenvolvimento econômico do Brasil. Tá? E, por fim, termino dizendo o seguinte, quem me conhece sabe de algo da maneira com que eu penso, enfim. Qual é o meu grande sonho, senhoras e senhores? Meu sonho é que nós tenhamos uma sociedade em que cada pessoa seja responsável pelo filho que não é seu, pelo pai que não é seu, e que cada vida seja tratada como se sua fosse. É essa sociedade que eu quero. Que todos tenham que cuidar de todos. Todos tenham que cuidar da vida do outro como se a vida fosse sua. Muito obrigado a todos e todas.